Vamos ler a palavra de Deus e hoje vamos falar sobre o perigo das divisões, abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 27. Quem escutou a rádio Life nesta manhã? Poucos irmãos escutam a Rádio Life. Parece que nós temos mais ouvintes lá fora do que ouvintes aqui dentro. Costuma-se dizer que a Rádio Life é uma das mais ouvidas das rádios evangélicas aqui de Santos. E nós ficamos contentes com isso. 3 de Marcos, versículo 22 em diante. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Meus irmãos, nós queremos considerar alguns ensinos ou lições que podemos tirar desta parte bíblica. Em primeiro lugar, nós temos aqui o que poderíamos chamar de penoso sermos mal interpretados e mal julgados. Jesus sofreu esse problema, este vitupério, porque os seus ouvintes, líderes religiosos, levados pela inveja, viam os milagres que Jesus realizava, viam a maneira como ele expulsava demônios, e levantaram uma acusação que o poder que Jesus manifestava não era divino, mas era diabólico. E então disseram: é por Belzebu. Belzebu é um dos títulos de Satanás. Ele tem vários títulos, e um deles é Belzebu. Belzebu é um nome originário de um deus do Antigo Testamento, que era chamado Deus das moscas, porque ofereciam sacrifícios e as moscas aderiam àquele ídolo, e assim se dava o título Belzebu, Deus das moscas. Só que era um nome de um deus pagão, e esse título Belzebu passou a simbolizar, a representar o diabo. E agora os inimigos de Jesus acusavam: ele expulsa demônios, mas é pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Às vezes nós somos também assim atingidos por certas acusações, por certas conversas, em certo sentido maldosas, de pessoas que não entendem o que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo com toda a sinceridade, com toda a honestidade, não com o desejo de aparecer, de ser grande, mas fazemos as coisas da parte de Deus, e há então pessoas que acusam, como querendo dizer que a motivação que nos leva a agir é com esse objetivo de grandeza, de sermos assim observados.
Por isso Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 1, que devemos ter muito cuidado com o julgamento que fizermos das pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados. E por que podemos emitir juízos que nós chamamos de temerários? Porque nós apenas apreciamos aquilo que estamos vendo. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Só existe um que conhece o coração das pessoas, que é Deus. Salomão orou no templo de Jerusalém: ó tu, Senhor, o único que conheces o coração dos filhos dos homens. Jesus, como Deus, conhecia as pessoas com as quais ele conversava. Ele não precisava, como nós precisamos, às vezes pedir referências para sabermos com quem estamos falando, quem é fulano, quem é Beltrano. Pessoas que tenham convivido com essa pessoa podem nos dizer, ele é uma boa pessoa, ou pode dizer, é uma má pessoa. E assim nós colhemos informações de terceiros por apenas podermos julgar pela vista e não pelo coração. E, irmãos, este juízo que fazemos, como fizeram os líderes religiosos dos dias de Jesus, acusando que ele estava expulsando demônios, agindo pelo poder de Belzebu, é um juízo temerário, quase blasfemo. E então, tenhamos cuidado nesse particular, para não emitirmos juízo, porque disse Jesus, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Então são palavras muito sábias do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ter muito presente cada dia do nosso viver, para não ocorrermos em juízos pecaminosos, temerários, que não agradam a Deus, porque não estão baseados na realidade. Logo, quando Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, ele disse para os seus discípulos: que absurdo, que conceito errado desses líderes religiosos. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Quer dizer, como sofrer uma acusação daquelas, admitindo que Jesus estava pulsando pelo príncipe dos demônios, e assim o reino das trevas estava dividido. E Jesus disse: se o reino das trevas está dividido, então ele não subsiste. E isso não é lógico. Ora, com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar, aplicando para nós, como é um grande mal se houver dissensões e contendas no meio da igreja de Deus. Ora, se lá nas trevas não pode haver dissensão, porque senão o reino se divide e se acaba, muito mais dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus, não deve existir esse erro, dissensão, divisão, porque senão a igreja não pode atingir o seu objetivo aqui na terra. A igreja vive aqui na terra com um objetivo:
aquele que Jesus declarou em Marcos 16, 15 e 16: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estas palavras de Jesus são ditas em Mateus 28, 19, mais ou menos parecida: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a igreja precisa realizar este propósito. E nós demos à nossa igreja um título, porque é uma personalidade jurídica que precisa estar registrada nos órgãos do governo. Nós demos o título Comunidade Evangélica da Paz. Não é apenas um título, mas deve ser uma realidade para nós que vivemos aqui dentro da igreja, nesse propósito de cumprir o que Jesus quer que nós realizemos. Então, quando uma igreja em si começa a criar dissensões e divisões internas, ela começa a demonstrar fraqueza. Ela não tem nem forças, energias espirituais para ir lá fora, para lutar contra as hostes do mal. E como diz Paulo, lutar contra as hostes da maldade que estão nos lugares celestiais, porque falta a unidade interna. E não havendo esta unidade e as dissensões imperando, vão emperrar o andamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, vocês sabem que existe na Bíblia Sagrada uma oração feita por Jesus, que está no capítulo 17 de João. Essa oração é conhecida como oração sacerdotal de Jesus. É uma oração intercessória, quando ele ora pelos seus seguidores, e ele chega a dizer o seguinte: não peço só por estes, mas peço também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Esse grupo de pessoas, essa gente que haveria de crer no Senhor Jesus Cristo pela palavra, somos nós, que quase 2000 anos depois de que Jesus pronunciou estas palavras, nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e hoje estamos vivendo porque conhecemos a palavra de Deus. O que é que Jesus pediu por nós, dentre outras coisas que aqui estão registradas? No versículo 21, 22 e 23 do capítulo 17 de João, diz assim Jesus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como a mim. Aqui estão as palavras do Senhor Jesus Cristo, para que haja unidade, harmonia dentro da sua casa, entre nós, para que nós unidos sejamos fortes e possamos então realizar a obra que Ele quer que nós realizemos aqui na terra. O reino do diabo, se fosse dividido, ele não subsistiria. Mas o diabo, certa ocasião, criou uma divisão lá no céu.
Está no capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 12 a 14, quando disse: subirei e farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Eu quero o lugar que pertence a Deus. Quando ele pretendeu tomar o lugar que pertencia a Deus, diz o texto sagrado que ele foi derrubado. Como caíste por terra? Mas quando ele caiu por terra, ele não veio sozinho lá do céu. Ele dividiu os anjos. E diz no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos encontrar no versículo 4, que ele com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas, que simbolicamente representam anjos que estavam servindo a Deus e que se rebelaram e que então foram lançados por terra juntamente com o diabo. E hoje estas hostes, que nós chamamos demônios, vivem povoando os ares na tentativa de matar, de roubar e destruir. E ele então trabalha para impedir o progresso da igreja, agindo dessa maneira, tentando levantar dissensões, contendas, divisões, para que a igreja fique embaraçada. Aqui em Santos, irmãos, nós passamos aqui por algumas cidades, alguns bairros da cidade, e vamos encontrar várias igrejas da mesma denominação. Primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja. E às vezes pode parecer para as pessoas menos informadas que o evangelho está se disseminando abertamente na cidade de Santos. É um avanço muito grande do evangelho. Mas quando você vai tomar conhecimento como se fundou esta igreja, como se fundou aquela igreja, como se fundou aquela outra igreja, vai se notar que são grupos divididos que saíram de uma igreja maior e foram se alastrando assim nessas divisões, como se fosse uma expansão do evangelho, quando na verdade não é isso. É apenas divisões que foram provocadas por pessoas dentro da igreja que não tiveram esse cuidado que o Senhor Jesus Cristo aconselhou. Olha, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. E nós então precisamos tomar cautela nesse aspecto. Existem certas situações quando uma igreja apostata adota uma linha doutrinária que é contrária à ortodoxia cristã, aquela doutrina que é correta. Às vezes tem liderança como este chamado G12, certos líderes, pastores, membros da igreja vão participar desses chamados encontros, 3 dias fora de casa, em retiros. Quando voltam de lá, parece que eles receberam uma lavagem cerebral tão grande que eles se sentem tão superiores aos que não foram, que começam numa conversação particular com aqueles que foram, como se os demais nem fossem membros da igreja, irmãos deles na fé. E o pastor assume o púlpito e diz assim: irmãos, se Jesus tivesse vindo há 15 dias atrás, toda esta igreja teria ido de pernas para o ar para o inferno. Esqueçam tudo o que eu falei até agora. Tudo o que eu falei estava errado. Ora, uma igreja que recebe o impacto de um líder que considera como se ele fosse um porta-voz de Deus, que anuncia o conselho de Deus para a igreja, e ele de repente muda, dá uma guinada de 180 graus, dizendo que tudo que ele havia ensinado deve ser esquecido, porque estava tudo errado, aí há uma razão bem plausível de a pessoa se afastar dessa igreja, porque houve uma apostasia, um abandono da fé verdadeira. Mas quando apenas existir certos desentendimentos tão característicos da nossa natureza humana, uma incompreensão,
uma pessoa que passou perto de nós e não cumprimentou, que não nos deu a paz do Senhor por um descuido. Na rua passamos perto dela, ela nem nos observou, e nós então às vezes ficamos retraídos como se fosse de propósito, fosse má intenção, que houvesse discriminação. Vamos deixar essas pequenas coisinhas, porque isso causa dissensão e prejudica o andamento da obra de Deus. Nós queremos crescer como igreja e queremos então que toda a igreja participe desse nosso entusiasmo para que ganhemos esta grande cidade de santos para nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem até de cor o que diz o Salmo 133. Este Salmo 133, versículos 1 até o versículo 3, declara o seguinte, até de cor nós podemos recitar este Salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla do seu vestido, como orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você abre a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 em diante, o apóstolo Paulo declara que quando nos tornamos cristãos, não existem mais barreiras de cor, de sexo, de condição social, de raça. As pessoas que se entregam a Jesus se tratam como irmãos, seja de que cor for a sua pele, seja de que classe social, se é alta, se é baixa. O melhor tratamento que devemos ter entre nós não é doutor fulano de tal, mas o melhor tratamento que podemos dispensar uns aos outros é irmão fulano, irmã beltrana, usando essa terminologia de igualdade, que se caracteriza numa igreja em que há unidade, e ali o Senhor pode ordenar a bênção e a vida para sempre. Leia comigo, irmãos, Gálatas 3, versículo 26 em diante. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Você não era filho de Deus. Você era uma criatura de Deus. No dia em que você tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Salvador, você passou da condição de criatura para filho, filho por adoção. Irmãos, é um privilégio indescritível, a tal ponto que o apóstolo João diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não está revelado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Veja bem, irmãos, você está sentado hoje nestes bancos, quero dizer para você que você está fazendo um investimento para o futuro. Você não está gastando aqui seu tempo inutilmente. Você veio para a casa de Deus e está robustecendo a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e você tem uma esperança muito grande dentro de você como filho de Deus. Então diz o apóstolo: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho,
nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você vive dentro da igreja nesta condição, irmão, considerando o seu irmão, a sua irmã, como seu irmão na fé, como igual a você, como disse Jesus Cristo quando foi interrogado por alguém dizendo: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Ele olhou para os presentes e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou: aqui estão meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E nós sabemos então, se os irmãos em casa, irmãos consanguíneos, não viverem bem, em harmonia, viverem numa briga, se degladiando, se o casal não vive bem, a casa não subsiste. Um vai para um lado, outro vai para outro, os filhos ficam para um lado, ficam para o outro, é uma desgraça. Ora, se isso acontece aí fora e é algo indesejável, porque Deus quer que haja, como disse lá no princípio: deixe o homem o pai e a mãe, se une à sua mulher e serão dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Se é assim o desejo de Deus para conosco, muito mais no campo espiritual, todos vós sois um em Cristo Jesus. E havendo o amor de Deus em nossos corações, então estamos sempre dispostos a perdoar aqueles irmãos que involuntariamente dentro da igreja, às vezes podem implicar conosco por uma quizília, coisinha de seu menos. Nós deixamos de lado porque o amor de Cristo em nosso coração suplanta essas coisas banais, pequenas, e pode nos conduzir a viver dentro do reino de Deus, não divididos, mas como todos vivendo dentro da harmonia que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa para avançar, para cumprir o seu ministério aqui na terra. Veja o que faz o amor, irmãos. Não o amor eros, mas o amor filéu, o amor ágape. Eu prefiro dizer aqui que é o amor filéu, o amor entre irmãos. Diz o apóstolo no capítulo 13 de 1 Coríntios, a partir do versículo 4 em diante: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. E eu quero dizer nessa oportunidade, meu prezado irmão, cuidado com as brincadeiras, com as palavras às vezes que se pronuncia assim voluntariamente, às vezes sem mal, sem uma intenção má, mas que às vezes não somos entendidos. Então pode surgir um problema de separação, porque uma palavra foi dita impropriamente. E o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São virtudes que emanam do amor, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, isso deve imperar, porque, como disse Jesus, um reino dividido não subsiste. E nós estamos trabalhando para o reino de Deus, e este reino de Deus precisa ser vitorioso, e ele será. Então vamos contribuir para isso. Cada qual de nós, lembrando destas palavras de Jesus, dado a oportunidade em que surgiu a acusação contra ele, mas ele soube aproveitar
para dizer que, se realmente estivesse ocorrendo esta divisão no reino do diabo, ele seria derrotado. E também no reino de Deus não pode haver essa divisão, porque o reino de Deus precisa ser vitorioso. E você e eu fazemos parte deste reino que foi estabelecido pelo Senhor Jesus no nosso coração. E isto se deu quando nascemos de novo, conforme diz João 3:3. O que depender de você, o que depender de mim, o que depender de nós, façamos como disse Paulo: tende paz, harmonia com todos os homens. Amém.